A manchete do dia é a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Ele foi preso nesta sexta no Paraguai e tentava fugir pelo aeroporto de Assunção para o Panamá. O destino final seria El Salvador. Silvinei está sendo levado de carro para a Tríplice Fronteira. De lá, seguirá para Ciudad del Este e será entregue em Foz do Iguaçu para a Polícia Federal. Silvinei chegará em Brasília entre hoje e amanhã, onde ficará preso. Mais cedo, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, havia determinado a prisão preventiva de Silvinei por ele ter rompido a tornozeleira eletrônica e tentado fugir de Santa Catarina para o Paraguai. Como o aparelho de monitoramento foi danificado, as autoridades brasileiras emitiram alguns alertas. Quando Silvinei chegou ao território paraguaio, foi preso pela polícia local. Silvinei morava em Santa Catarina, onde cumpria medidas restritivas desde agosto do ano passado, entre elas o uso da tornozeleira e impedimento de deixar o país. Vasquez foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão por participação na trama golpista. Ele faz parte do Núcleo 2, que foi julgado no dia 16 de dezembro, porém ainda não teve o trânsito em julgado, ou seja, ainda está em fase de apresentação dos recursos. Por isso, o ministro Alexandre de Moraes determinou especificamente a prisão preventiva. Para quem não se lembra, o Núcleo 2 é aquele que teria tramado a morte do presidente eleito Lula, do vice Geraldo Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes. Além disso, a PRF teria impedido a chegada de eleitores, principalmente na região Nordeste, nas eleições de 2022. Vamos de volta com o Felipe para a gente falar mais sobre esse assunto. Felipe, tá aí. Silvinei Vasquez já está a caminho da Tríplice Fronteira, vai ser entregue para as autoridades brasileiras e chega a Brasília entre hoje à noite e amanhã, onde vai ficar preso. Tentou fugir com um passaporte falso, então ele foi de carro. Olha só a história, Felipe, ele saiu de Santa Catarina para o Paraguai de carro, deixou o carro dele rodando em Santa Catarina para despistar, alugou um carro, foi de carro alugado com o cachorro, com tapete de cachorro, ração de cachorro, bolsas, não levou mala, levou bolsas, de carro para o Paraguai. No Paraguai, ele apresentou um passaporte paraguaio. Por quê? Não precisa de passaporte para entrar no Paraguai, do Brasil para o Paraguai, mas ele precisaria de passaporte para ir para o Panamá. Então, ele apresentou um documento paraguaio com uma foto que não é dele, com um nome que não é dele. Se a gente tiver essa foto, produção, coloca para a gente a foto desse passaporte, tá aí. A foto do passaporte que ele usou. Esse ser humano, esse homem não é ele usou um homem que se parece com ele, com o nome de Júlio Eduardo, ou Júlio Eduardo, com outro sobrenome. Ele achou que se passaria por esse homem, por esse paraguaio, e aí chamou a atenção das autoridades paraguaias, isso porque as autoridades brasileiras já tinham emitido um alerta quando a tornozeleira eletrônica havia se rompido. A princípio, a polícia brasileira havia entendido que o rompimento da tornozeleira poderia ser fim de bateria, né? Que a tornozeleira tivesse sem energia, sem bateria. Mas logo depois entenderam que ela havia sido rompida, emitiram um alerta. A polícia paraguaia entendeu, captou a mensagem e ele foi preso, foi capturado. Inclusive uma pinta que ele tem no pescoço foi um dos indícios, uma das pistas para que a polícia pudesse prendê-lo ainda com mais facilidade. Mas aí, ó, conseguiu entrar no país e achou que ia driblar a polícia paraguaia com esse passaporte, Felipe. E achou que seria mais um dos fugitivos, não contente, vendo toda a situação dos outros colegas aí da trama golpista, fugitivos que vão ter que voltar para o país de uma forma ou de outra, também quis seguir o mesmo caminho, mas acabou não dando certo, já vai ser preso aqui em Brasília. É, a trama de cinema, Lira, trama de cinema, né? Você vê, por exemplo, o que ele fez para tentar fugir, né, do Paraguai para o Panamá e depois para El Salvador, né, passando pela fronteira do Brasil com o Paraguai, coisa de cinema, né? Aguardou dia 24 para o dia 25, que é um dia, naturalmente, com expediente reduzido na Polícia Federal, nas repartições públicas, né, para violar a tornozeleira eletrônica. Depois de violar a tornozeleira eletrônica,
ele conseguiu, né, fazer com que andassem com o carro dele para despistar a polícia e com o carro alugado atravessou a fronteira do Paraguai, né. Acontece que as autoridades, né, brasileiras já haviam informado as autoridades dos países vizinhos da probabilidade de fuga, né, do Vasquez, e ele deu azar, né, deu azar e não conseguiu, né, embarcar para o Panamá, né. Inclusive, ao que consta, né, ele estava também com um bilhete na mão, escrito à mão, dizendo que não conseguia falar, né, espanhol com ninguém, só escrever por conta de um câncer, no cérebro, né. Ou seja, tudo bem pensado, tudo bem delineado, infelizmente ele não conseguiu, fugir e vai ser entregue à Polícia Federal nas próximas horas, né. E aí um ponto que é importante destacar, Neila, quando as autoridades brasileiras conseguem e têm, vontade, né, de trabalhar com cooperação internacional com outros países, você vê, por exemplo, que o cerco aos criminosos ou então a quem está respondendo à justiça, consegue ser feito, né. Então eu espero, por exemplo, que as fronteiras, né, do Brasil com os outros países vizinhos, sejam muito melhores vigiadas, né, e a cooperação internacional funcione também com outros bandidos, outros criminosos, traficantes de drogas, PCC, Comando Vermelho, que também estão, né, nesses países, vizinhos, vivendo uma vida, na babesca, né, sem nenhum tipo de pressão, né. Então eu espero que a autoridade brasileira também sirva, né, e utilize dessa possibilidade, né, para atuar com mais eficiência no combate a todo tipo de crime que a gente possa, ver por aí. Mas, né, o Vasquez está voltando, né. Aí tem um ponto que queria destacar, Neila. A gente fala que o Alexandre de Moraes, ele é muito rígido, né, em relação a vários pedidos, né, de prisões, domiciliares, né, humanitárias, né, mas você vê, por exemplo, que esse tipo de expediente, esse tipo de situação em que o condenado próximo ao Bolsonaro foge, né, com toda certeza repercute de forma negativa no processo do Bolsonaro e nos pedidos do Bolsonaro e das demais pessoas que não querem fugir do Brasil, mas querem ter e poder, né, por conta da sua condição física e psicológica, poder cumprir a pena domiciliar humanitária. Então, isso, sem sombra de dúvida, atrapalha e muito a defesa do Bolsonaro e a defesa de outras pessoas que foram condenadas e que poderiam, né, ter uma condição muito mais humanitária em relação às suas condições físicas e psíquicas. Por isso que a gente vê que os aliados do Bolsonaro, em geral, estão silentes em relação à fuga do Vasquez. Está todo mundo calado, porque ninguém quer falar nada sobre isso, porque sabe que, infelizmente, para eles, repercute mal no processo do Bolsonaro. A gente pode esperar um Alexandre de Moraes nos próximos dias com uma linha mais dura, mais rígido ainda em relação aos recursos e aos pedidos das defesas da trama golpista? Ele tá sendo duro, né? Depois que o Ramagem, depois que o Calazambelli fugiu, né? O Ramagem e a Calazambelli, né? Ele está sendo muito mais duro, né, em relação aos pedidos de prisão domiciliar humanitária, né? Eu acho que o caso do Bolsonaro, por exemplo, é um caso típico, né, que encaixaria perfeitamente na possibilidade dele cumprir a pena dele na sua residência. Mas o Alexandre de Moraes não está deferindo esse pedido por conta desse cenário todo, né? Tá todo mundo fugindo, tá todo mundo querendo fugir da justiça brasileira, né? O caso Eduardo Bolsonaro é o único diferente, porque quando ele foi para os Estados Unidos, ele não tinha nenhum processo contra ele. Agora ele está tendo processo contra ele. Mas quando ele foi para os Estados Unidos, né, ele não tinha um processo contra ele. Então não dá para falar que ele também fugiu da justiça, né? Mas em relação ao Ramagem, Calazambelli, aos manifestantes do 8 de janeiro que foram processados e condenados pela justiça brasileira, né, todos eles, né, acabam contribuindo para essa rigidez processual do Alexandre de Moraes. Agora, a prisão preventiva decretada, eu estava até explicando há pouco por quê. O núcleo 2, que é o núcleo onde está inserido o Silvinei Vasquez, ainda não teve o trânsito em julgado, ou seja, ainda está na fase de apresentação de recursos, e esse é o caminho que o ministro Alexandre de Moraes pode aplicar no momento, que é o pedido de prisão preventiva. E ele foi aplicado de forma muito rápida, inclusive. Por isso que muita gente não entendeu por que a prisão preventiva, mas é por isso. O núcleo 2 ainda não teve o trânsito em julgado, ou seja, não finalizou, de fato, o julgamento do núcleo 2, que foi encerrado no Supremo Tribunal Federal no dia 16 de dezembro. Então, por isso,
foi aplicada aí a prisão preventiva, diferente de prisão temporária, que eu vi muita gente dizendo aí. Não a prisão temporária, prisão preventiva por conta do julgamento que ainda não foi encerrado, está aí em tempo de apresentação de recursos no Supremo Tribunal Federal, né, Felipe? Não, exatamente, né? O núcleo 2, né? Que é o núcleo, eu gosto de falar que é o núcleo que cabe tudo, né? É, 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 cabe tanto a pessoa que planejou, né, o assassino do Lula, do Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, quanto também, né, o Felipe Martins, que teria ajudado a elaborar o tal decreto, né, de golpe, que foi uma das provas contra o Jair Bolsonaro, né? Então, ou seja, então, todas as pessoas que não foram nem idealizadores do golpe e nem propagadores de fake news, né, estão nesse núcleo 2 como um núcleo que cabe todas as pessoas, né, envolvidas, né? O núcleo 2, como você bem falou, Neila, não teve o trânsito julgado da ação, né? Ou seja, ainda cabe recurso por parte dos processados, né, por parte dos réus, e o Vasques estava aguardando, né, o trânsito julgado, e nesse interim, né, nesse intervalo entre o trânsito julgado é, e o recurso, né, a possibilidade de recurso, ele aproveitou e fugiu. Por isso que o Alexandre de Moraes decretou, né, a prisão preventiva do Silvinei Vasques, né? Ele converteu as medidas cautelares que o Vasques tinha, né, que era usar a tornozeleira eletrônica, que era entregar os passaportes, né? Ele converteu essas medidas cautelares por a prisão preventiva do Silvinei Vasques. Então a gente pode falar, Neira, que o Vasques foi o primeiro da trama golpista a ir de fato para a prisão. exatamente. E sabe o que eu estava me lembrando, Felipe? O Silvio Vasquez também, e eu me lembro porque eu estava na cobertura das eleições à época, foi o responsável por evitar que os eleitores chegassem, principalmente na região Nordeste, para votar. Houve aquele impedimento nas estradas, nas rodovias da região Nordeste, para que os eleitores pudessem chegar nas suas cidades, nas suas zonas eleitorais, para votar. Então, teve paralisação de caminhões. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, pediram a ele, olha, presidente, por favor, peça para os caminhões saírem, peça para essa manifestação parar. Não sei se vocês se lembram disso, quem está nos assistindo, mas isso foi um marco, aquela época da campanha eleitoral, às vésperas do final das eleições, ali, finalzinho da campanha eleitoral, pertinho da votação mesmo, houve essa paralisação aí dos caminhoneiros, dos caminhões, pediram muito para o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestar em relação a isso, dessa manifestação, o que acabou atrapalhando muito o trânsito de carros e das pessoas chegarem na região Nordeste para votarem na sua cidade, na sua zona eleitoral. O Silvinei Vasquez era o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que é quem comanda as estradas e é quem estava à frente dessa paralisação naquele momento. Então ainda tem essa história, Felipe. E ele foi condenado também por isso, Por né? isso. Além de tudo, né, nos autos do processo, o Alexandre de Moraes ele foi bem explícito, né, da decisão dele, dizendo que ele teria tentado, né, dar o golpe ao impedir eleitores do Nordeste a votarem no Lula, né? E é bom lembrar, Neira, que naquela época existia uma diretriz do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes era o presidente, de não ter blitz, né, durante o processo eleitoral, né? Ou seja, o Vasquez, ele, na decisão dele de fazer blitz no Nordeste, né, fazer blitz em vários pontos do Nordeste, que tradicionalmente são eleitores do Lula, ele teria descumprido uma ordem do Tribunal Superior Eleitoral. Aí eu lembro muito claramente, né, eu lembro que o Alexandre de Moraes pediu, né, para o Vasquez ir até ele, para discutir, né, entender por que ele estava desatendendo a ordem da Justiça Eleitoral. Teve um momento ali, durante algumas horas, de apreensão. Inclusive, eu lembro que o Alexandre de Moraes chegou até a pensar na possibilidade de, pela primeira vez na história do Brasil, de prorrogar o prazo das eleições, né? Ao invés de acabar às 5, poderia acabar às 7, 8 da noite, né? E já tudo isso estaria dentro, segundo o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República, dentro da vontade e da conduta de atrapalhar o processo eleitoral, né? Ou seja, para a Justiça do Brasil, que já decidiu sobre esse caso do núcleo 2 da trama golpista,
essas pessoas teriam, cada um agindo de certa forma, de formas diferentes, né, teriam contribuído para a tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Muito bem, Felipe. Seguimos acompanhando. Silvinei Vasquez deve chegar a Brasília na noite de hoje. Amanhã a gente segue acompanhando essa chegada dele em Brasília para entender aonde ele vai ficar preso e os próximos passos. Obrigada pela participação aqui comigo no Boletim e pela nossa análise. Sempre um prazer, Nira, sempre um prazer. Um abraço a todos aí, todos os telespectadores, em especial para você e toda a equipe do Metrópolis. Tchau, tchau.